Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, terça-feira, 25 de julho, a quarta rodada do campeonato, da Copa Paulista de Futebol. O que é a Copa Paulista de Futebol? São equipes da Série A1, A2 e A3 que se candidatam a disputar a competição em busca de vagas. Para o campeão, ele pode escolher ou a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 ou na Copa do Brasil, Este ano, 18 clubes participantes. A federação dividiu em 3 grupos regionalizados de 6 clubes cada um. Você vai jogar em turno, retorno, e aí os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, um total de 6, mais 2 melhores terceiros, um total de 8, vão para os mata-matas das quartas de final. É isso, terminou a quarta rodada, ou seja, a penúltima do turno. São 5 jogos que você fará no turno, depois 5 no retorno. E aí a gente tem o Mirassol e o Marília, primeiros colocados, os dois com 8 pontos. No grupo 1, hoje estariam classificados. E hoje o Noroeste com 5 seria um dos melhores terceiros colocados, por exemplo. 15 Piracicaba com 10 e Primavera com 10, os dois primeiros do grupo 2. O Oeste com 4 não se classificaria entre os melhores terceiros. Aí você tem a Portuguesa com 10, a Portuguesa Santista com 7 e o São José com 7 também. O São José se classificaria entre os melhores terceiros. Só para vocês terem uma ideia. E aí a gente teria, se fosse hoje, Portuguesa e Noroeste, 15 Piracicaba e São José, Primavera e Marília, e Portuguesa Santista e Mirassol. É isso, Então a gente teria esses confrontos se fosse hoje, só para vocês entenderem. Bom, vou passar todos os resultados para vocês, a colocação, a artilharia, tudo. Mas antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, sua informação. Me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar. Tem Bzinha do Campeonato Paulista, tem a Copa Paulista, tem as séries, A, B, C e D, tudo lá para você, tudo bem explicadinho. Bom, vamos começar então essa quarta rodada com o grupo A. O grupo A, a gente tem Mirassol com 8 pontos, Marília com 8 pontos, Noroeste com 5 pontos, Grêmio Prudente com 4 pontos, São Bento com 4 pontos e o Comercial que somou seu primeiro pontinho. O Comercial somou seu primeiro pontinho num jogo muito ruim com o São Bento. São Bento, 4 jogos, 4 vitórias. Tem 4 pontos, mas não venceu ninguém. Até o técnico Fábio Totti falou assim, poxa, a culpa é minha, ainda não consegui. Estamos remontando um time, não estamos jogando em casa. O estádio Sorocaba está passando por reformas no gramado, Ele jogou o primeiro jogo em Indaiatuba, agora o segundo jogo jogou em Porto Feliz. Enfim, São Bento e Comercial fizeram um jogo com muito sol, um calor insuportável, E realmente teve o Raí que meteu a bola no travessão por São Bento, E o Comercial que 4 jogos não venceu nenhum, não fez nenhum gol. Saiu o técnico Gustavo Marciano, chegou o Fael Júnior que estreou nesse 0-0, mas enfim, a situação das duas equipes no grupo é preocupante. O São Bento ainda tem 4 pontos, dá para você falar, com 4 pontos, se o Noroeste se classificaria entre os melhores com 5, ainda dá para pleitear alguma coisa. Agora no Comercial com 1, é uma coisa complicada. Então tem quinto lugar São Bento com 4 pontos e sexto lugar, o último, a pior campanha entre todas, a do Comercial com 1 ponto apenas. Vamos falar do Mirassol, que é o líder do grupo com 8 pontos, O Mirassol que não vem jogando com o seu time titular. O time titular vem fazendo grande campanha, tá a primeira página, acabou o turno da Série B do Campeonato Brasileiro e o Mirassol tá ali, sexto, sétimo, quinto, tá pleiteando o G4. Tá pleiteando o acesso, tá brigando muito bonito na Série B. E aí na Copa Paulista, alguns reservas da Série B, alguém que está suspenso, garotos que tem uma base muito forte, o Mirassol, enfim, tá fazendo um time competitivo e mesmo sem sua força máxima, o Mirassol ganhou do Grêmio Prudente por 1-0, gol do Cauã, esse Cauã revelado na base, centroavante muito bom de bola, fez gol aos 2 minutos do segundo tempo. O Rodrigo Cabral, que estava comandando o time, pediu demissão. Todo mundo acha que ele tem alguma outra coisa em vista e tudo, Tá chegando aí uma estruturação diferente para o time de baixo, mas de qualquer maneira, mesmo sem força máxima, sem nada, Mirassol faz 1-0 no Grêmio Prudente, tem os mesmos 8 pontos do Marília, mas nos critérios ele é o primeiro colocado. O Grêmio Prudente com 4 pontos, Ele é o quarto colocado, tem os 4 de São Bento, mas ele tem uma vitória, Então, de qualquer maneira, também está na briga ali o Grêmio Prudente, mas o Mirassol vai liderando mesmo sem força máxima. E no outro jogo,
Em Bauru, o Noroeste perdeu no clássico regional, esse clássico pega fogo, né? O Noroeste perdeu para o Marília por 1-0, o gol do João Lucas, que fazia tempo que não fazia gol no João Lucas, hein? Jogo muito interessante. No primeiro tempo, o Léo Castro acertou o travessão, quase marcou para o Marília. O Noroeste também criou boas oportunidades. O Noroeste, que essa semana o Pedro do Rio ele negociou para o time de Portugal, né? Estava invicto, perdeu sua invencibilidade diante do Marília. Teve uma boa chance no primeiro tempo com o Diego Maria, que quase fez, assim como o Léo Castro quase fez. No segundo tempo, logo no comecinho, o João Lucas fez o gol do Marília. O Noroeste partiu para cima. O Luiz Thiago, que está voltando, jogou a Série D para um time do Paraná, está voltando, saiu do banco de reservas, entrou quase, né? Quase teve uma oportunidade ali de ouro, mas acabou perdendo o gol. E o Marília com o Léo Castro perdeu também. O jogo foi legal, viu? O jogo foi legal, mas o Marília conseguiu uma vitória espetacular diante do rival, cidades vizinhas ali, Bauru e Marília. Marília chegou a 8 pontos, mas nos critérios o Mirassol é primeiro com 8, o Marília é o segundo com 8, mas os dois estariam classificados. E o Noroeste, mesmo perdendo com 5 pontos, boa campanha, hoje ele estaria classificado entre os melhores terceiros. Então você tem nesse grupo 1 Mirassol 8, Marília 8, Noroeste 5, os três estariam classificados. Estariam eliminados Grêmio Prudente com 4, São Bento com 4 e o Comercial com 1. Vamos para o grupo 2, onde terminou ontem, né? Como eu disse para vocês, o 15 Piracicaba meteu 4-0 no Red Bull Bragantino. Vamos explicar. O 15 Piracicaba foi rebaixado no último domingo, perdeu na última rodada e está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Não passou para os mata-matas já da segunda fase. Foi eliminado logo na primeira fase. Aí o Paulo Roberto Santos, que foi treinador, que é treinador, foi contratado, na verdade, porque o Kleber Gaúcho caiu, tentando classificar time na Série D, não conseguiu. Então ele já começou contar com o seu elenco, a sua força máxima na Copa Paulista. Já escalou e já meteu 4-0 no Red Bull Bragantino, que joga com os seus garotos, joga com o time que é o Red Bull Bragantino 2, que joga a Série A3, tudo molecada, né? E aí um ou outro que não é aproveitado lá em cima, ele vai colocando aqui. Mas geralmente é um time jovem, né? E com a força máxima, o 15 Piracicaba meteu 4-0, gols do Maicon Aquino, do Vitor Braga, cobrando 2 vezes penalidades, né? Ele cobrou 2 pênaltis, um aos 48 do primeiro tempo e outro aos 10 do segundo tempo, marcou os 2, e o Rodney no finalzinho fez 4-0. O Red Bull Bragantino, o Popó, que vem e mexe, era aproveitado no time de cima, estreou na primeira rodada da Copa Paulista fazendo 4 gols, é um dos artilheiros da competição, junto com o Crigo da Portuguesa com 4 gols, o Popó foi embora. O Red Bull emprestou o Popó para um time da Coreia do Sul, então o Popó já não disputa mais a Copa Paulista. O Bragantino, que era jovem, tinha um artilheiro, já não tem mais nessa Copa Paulista. Não sei se briga para se classificar, veremos. De qualquer maneira, essa vitória, o 15 de Piracicaba é líder. Vamos lembrar que o 15 de Piracicaba é o atual campeão. Ano passado foi o campeão da Copa Paulista, com 10 pontos. E o Red Bull Bragantino, com 4, é o quarto colocado. Quem tem 10 pontos, que nem o 15 de Piracicaba, também fazendo grande campanha, mas os dois têm 3 vitórias. O 15 de Piracicaba tem saldo 6 e o Primavera de Indaiatuba tem saldo 4, é o Primavera. Tá brigando ali com o 15 palmo a palmo para ver quem é o líder da rodada. O Primavera, que vem fazendo grande campanha, jogou com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e venceu por 1-0, gols do Matheus Monteiro. É um dos poucos times invictos, né? O Primavera. A Ponte Preta está jogando com o seu sub-20, alguns garotos que já estouraram a idade, alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no profissional, mas geralmente é um time jovem. O técnico é o Edson Abobrão, lateral direito, que foi da seleção brasileira, da Ponte, do Corinthians. Ele é o técnico da Sub-20, está comandando o time. Então, o Primavera venceu por 1-0, continua com o mesmo treinador, né? O Ricardo Cobalcini, que já fez o ano passado a competição, está se preparando o time também para o ano que vem para a Série A2. Bela campanha, 10 pontos 15, 10 pontos Primavera. A Ponte é a lanterninha do grupo com 1. Dificilmente vai se classificar. Aparentemente, a molecada aí da Ponte é um time fraco, né? Você tá pegando, e ainda que ainda acho que tem que se revezar no Campeonato Paulista da categoria, enfim, a Ponte está participando só da competição. E no outro jogo do grupo, Oeste e Juventus empataram. E o jogo era para ser em Barueri, mas o estádio lá da Arena Barueri está passando por reforma e foi lá em Santana do Parnaíba, né? Onde o Oeste jogou e empatou com o Juventus por 2-2.
Jogo que foi assim, cheio de alternativas no segundo tempo. Primeiro tempo muito ruim, muita marcação, pouca criatividade, né? Aquela coisa toda. Dudu, 21 do primeiro tempo, faz 1-0 pro Juventus do Jorginho. O Oeste do Lele empatou com cobrando pênalti o Daniel Vanção, lateral, 1-1 aos 26, logo depois. O Marlon faz 2-1 para o Juventus aos 35, mas no finalzinho o Reift acerta um belo chute ali de voleio e acaba marcando o gol. 2-2, jogo movimentado, mas duas equipes que não estão feito boa campanha não. O Oeste tem 4 pontos, o Juventus tem 3. Você vê que hoje os dois estariam eliminados se terminasse hoje. 15 Piracicaba 10, Primavera 10, Oeste 4, Red Bull Bragantino 4, Juventus 3,1. Então vamos precisar melhorar. Já vamos chegar agora à próxima rodada e a última do turno, né? E aí, finalizando, o grupo 3, a Portuguesa assumiu a liderança, roubando a liderança da Portuguesa Santista, que tinha 100% de aproveitamento. A Portuguesa Santista tinha vencido os 3 jogos, né? Nessa quarta rodada foi jogar no Canindé, jogo duro, jogo bem disputado, jogo de duas equipes que se mostram candidatas ao título. A Portuguesa acabou vencendo por 1-0. E olha, foi um belo gol, viu? Foi logo nos 9 minutos do primeiro tempo, um gol do Luiz Felipe, um tapa na bola muito bonito. Aí depois a Portuguesa teve boas oportunidades, o Krigor perdeu. No segundo tempo a Portuguesa Santista cresceu, teve algumas oportunidades, perdeu. O Krigor voltou a perder, o jogo ficou cheio de alternativas, mas terminou só 1-0. O time do Leandro Zago, a Lusa do Canindé, é a nova líder com 10 pontos. A Portuguesa Santista perdeu 100%, perdeu a invencibilidade, tem 7, também as duas estariam classificadas. E o terceiro colocado com os mesmos 7 da Briosa, é o São José, que vem crescendo de produção e veio uma vitória maiúscula do São Bernardo, fora de casa. O São Bernardo, que era o terceiro, ele roubou a terceira colocação. Foi 3-2, hein? Olho no Pedro Favela. Favela não é apelido, não. É sobrenome, tá? Volante Pedro Favela fez 2 gols. Já chegou ao terceiro nessa competição. Tá brilhando no São José, já fez uma grande Série A3, que o São José subiu, foi vice-campeão, né? O William Gustavo Santana cobrando o pênalti 0 do São Bernardo, e no finalzinho o João Gabriel, já aos 35 do segundo tempo, fez 3-2, uma vitória maiúscula do São José, que roubou a terceira colocação do São Bernardo e agora está se classificando. São José tem 7, São Bernardo tem 6, Esporte Clube São Bernardo. Né? Aí tem 6 e né, nesse grupo aí me parece que tem um equilíbrio desses 4 primeiros colocados que vão ficar ali. Embora entendo que a Portuguesa e a Portuguesa Santista são um pouquinho mais fortes, o São José está chegando no nível ali. E na lanterna do grupo, São Caetano e Santo André empataram por 1-1. Eu trabalhei nesse jogo pelo YouTube da Federação, na VIT TV do meu amigo Eduardo Moreno. O jogo foi lá na quarta-feira, né, passada. Hoje eu estou gravando quarta-feira, dia 26. Essa rodada começou na quarta-feira passada, dia 19. O jogo foi lá em Santo André. Um jogo que no primeiro tempo foi fraco tecnicamente, duas equipes marcando, correndo e tal, mas Santo André está jogando com seus garotos, mas o Santo André foi eliminado também, como 15 Piracicaba, na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem sabe agora começa a jogar com a força máxima. O São Caetano está passando por uma reformulação, o Axel, o treinador, está lá, foi rebaixado na Série A2, vai para a Série A3, está tentando montar aí um elenco. Aparentemente, esses dois times são fraquinhos. Agora o Santo André, se colocar o time em campo, que estava jogando a Série D do Brasileiro, quem sabe dá uma melhorada, né? Mas esse empate, São Caetano marcou com o Matheus, o Alexiel marcou para o Santo André, deixou os dois times com 1 ponto. Então você vê que hoje, nesse grupo 3, 10 a Portuguesa se classificaria, 7 a Portuguesa Santista se classificaria, e a melhor terceira colocação ficaria com o São José, 7 pontos também. Então os dois têm 1, tão distantes, e a coisa fica um pouco mais complicada para eles, né? Bom, vamos encerrar falando da artilharia. O Krigor não marcou gol pela Portuguesa, mas continua com 4. O Popó, que foi embora do Red Bull Bragantino para a Coreia do Sul, tem 4 também. E aí o Pedro Favela tem 3. A gente vai falando aí, rodada a rodada, como que tá a briga pela artilharia. E a próxima rodada já começa nesta sexta-feira, hein? Nessa sexta-feira agora, dia 28, nós vamos ter São Caetano e Portuguesa. A Lusa do Canindé vai jogar em São Caetano, sexta-feira às 15 horas, certo? Aí no sábado, 15 horas, Primavera lá em Dayatuba joga com 15 Piracicaba. Duelo dos dois líderes com 10 pontos. Olha que jogão. Sábado, 15 horas. Mesmo horário na Javari, Juventus e Ponte. A Ponte lanterna, o Juventus lá embaixo. Quem vencer ainda vai conseguir fechar o turno
de olho numa classificação, quem sabe uma recuperação no retorno. 16 horas do sábado, Grêmio Prudente e São Bento. Os dois no meio da tabela, os dois com 4 pontos, o Grêmio Prudente com uma vitória, o São Bento com 4 empates. Veremos se esse jogo vai ser em Presidente Prudente. 16 horas também em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o Oeste, dois times que estão ali no grupo 2, no meio da tabela. 18 horas do sábado, Marília e Mirassol. Olha que jogão, os dois que lideram o grupo 1, né? Os dois lideram o grupo 1 com 8 pontos, então jogão 18 horas de sábado. 19 horas, São José e Santo André. São José tem 7 pontos, Santo André só tem 1. Veremos se o Santo André vai começar a jogar agora com um time que foi eliminado na Série D do Brasileiro ou se continua com a molecada. Né? Se continuar com a molecada, o São José é muito favorito. Se for com o time que estava jogando na Série D, pode dar um jogo melhor. Né? No domingo, 10 horas da manhã, Portuguesa Santista e Esporte Clube São Bernardo. Né? Portuguesa Santista, 7 pontos, São Bernardo 6. Duelo interessante para, no mínimo, segunda colocação do grupo. E também no domingo, 10 horas da manhã, o Comercial, que ainda não venceu, ainda não marcou, o Lanterna com 1 pontinho, recebe o Noroeste com 8. Ou é a chance do Comercial vencer e mostrar que no segundo turno pode brigar por classificação, ou o Noroeste vai brigar ali pelas primeiras colocações, pela classificação, e o Comercial vai só cumprir tabela no retorno. Eu volto na segunda-feira, porque essa rodada toda vai ser no domingo. Então no domingo mesmo, hein? Prometo para vocês que no domingo mesmo eu gravo tudo da quinta e última rodada do turno dessa primeira fase da Copa Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!